Vamos lá para a nossa coluna de saúde. Quarta-feira, dia da nossa coluna sobre saúde do idoso. Hoje a gente não vai falar de doença não, mas de profissionais que podem ser muito importantes para os mais velhos, os cuidadores. Olha, o Ministério do Trabalho está começando um curso para cuidadores de idosos na UNAT, a Universidade da Terceira Idade. As aulas são para moradores de comunidades pobres e podem ser uma boa oportunidade de especialização para começar um emprego. Pois é, o que fazem os cuidadores? Quem pode ser um cuidador? Pois é, aqui ao meu lado já está o Dr. Luiz Fernando Corrêa, nosso comentarista de saúde do idoso, para esclarecer todas essas dúvidas. É uma profissão, um trabalho ainda, né, Dr. Luiz Fernando? Não é uma profissão muito reconhecida, mas um trabalho que ganha cada vez muito espaço. Por quê? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Vandrei. A gente tem que pensar o seguinte, o censo de 2010, que fechou ano passado, mostrou o seguinte, nós estamos vivendo mais. A expectativa de vida do brasileiro foi para 73 anos, em média. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e Porto Alegre são as capitais do Brasil com mais idosos como chefes de família ainda hoje. O que acontece? As famílias estão diminuindo, as pessoas estão envelhecendo, todo mundo tem que trabalhar, e os idosos ficam em casa às vezes, e chega uma hora que esse idoso não consegue mais viver sozinho. Não por causa de doença só não, mas por causa das coisas do dia a dia, ele precisa de ajuda para se movimentar. Já depende de um auxílio quase que diário para quase todas as atividades, né? E às vezes coisas pequenas, lembrar de tomar um remédio, cuidar da alimentação, e isso vem sendo ocupado até hoje de maneira muito improvisada. Quer dizer, ainda era, na grande maioria das vezes. Quem é? A empregada da casa, amiga da família. Que acaba assumindo esse papel, ou isso, uma pessoa próxima que tem intimidade, que conhece. Isso, que fica cuidando desse idoso sem um treinamento adequado. E eu posso falar, como eu sou chefe de serviço de emergência do hospital, e a gente vê muitas vezes pequenas coisas que podiam ter sido alertadas antes, situações de emergência que podiam ter sido identificadas, e mesmo pequenos cuidados, essa coisa do remédio, o velhinho acordou um pouco diferente hoje, o que acontece diferente? Muitas vezes vê o contrário, pessoas extremamente bem cuidadas, com uma boa vontade incrível, mas realmente faltava essa pecinha, ou seja, esse cuidador ser reconhecido como tal e treinado para isso, né? Porque às vezes um detalhe nesse dia a dia do cuidado que pode fazer muita diferença, né? Quer dizer, ele acorda diferente, está com algum problema, a pessoa não identifica, continua com a medicação, enfim, ou não alerta para um problema que é a necessidade de ser levado para o médico, para o hospital, né? Essa é a questão, né? Essa é a questão. E não precisa ser um profissional, na verdade. Essa é uma questão delicada, porque existem casos e casos. Existem idosos que vão precisar de cuidadores, simplesmente, pessoas que são leigas, mas que têm algum tipo de treinamento, se possível, para dar apoio a esse idoso. E existem idosos que demandam cuidados técnicos, pessoas que precisam de cuidados de enfermagem. E aí, sim, essa diferenciação deve ser feita pela família, e, se possível, com o apoio da sociedade toda. Tem aí, doutor Luciano, uma mistura de profissões, né? Quer dizer, ele tem um pouco de médico, né? Quer dizer, tem que estar atento a sintomas, não vai tratar, obviamente, mas tem que estar muito atento a isso. E um pouco do enfermeiro, quer dizer, daquela pessoa que está muito cuidando, é uma mistura das profissões mesmo. Né? Esse cuidador, ele é o elo de ligação entre a parte técnica, profissional, o médico, o técnico de enfermagem e a família. E aí vai fazer essa conexão de alertar, de cuidar todo dia, porque não dá para correr o dia a dia inteiro, as pessoas têm sua vida, e às vezes o idoso está lá e a gente não consegue prestar atenção no pequeno detalhe, né? Claro, e está só dependendo justamente daquela pessoa. Vamos entender melhor como é que esse trabalho funciona. A repórter Suzana Naspolini foi conhecer de perto o trabalho de cuidador de idosos e descobriu que essas pessoas fazem muita diferença na vida dos mais velhos. Ela também visitou um curso que forma esses profissionais. Vamos conferir. Nessa vila, nessa casa, mora um casal de idosos, o seu Firmino e a dona Terezinha. Até 4 anos atrás, eles moravam muito bem, junto com uma filha que trabalha fora todos os dias da semana. Só que a dona Terezinha, ela ficou doente e eles sentiram que precisavam de ajuda. Para saber mais sobre essa história, a gente vai entrar aqui e conversar agora com eles. Quem nos recebe é o seu Firmino, 77 anos. Suzana, podemos entrar, seu Firmino? Pensa. Lá dentro, Verônica, a cuidadora, dá o lanche à dona Terezinha, de 82 anos de idade. Nosso almoço, ó. Olha a boia, Terezinha. Ela tem Alzheimer, precisa de ajuda para tudo. Come de 3 em 3 horas, toma vários remédios. A doença apareceu 6 anos atrás. Quando eu senti que eu já não dava conta de todo o cuidado que ela precisava,
eu comecei a pensar numa cuidadora. No começo, não foi fácil aceitar a ideia de contratar alguém estranho para cuidar da dona Terezinha. A gente vai ter uma pessoa em casa e tem que saber quem é. Mas, sinceramente, tem que saber mesmo, porque essa pessoa tem que se entrosar com a gente, tem pessoas de ser de boa índole, ter honestidade e tal, e isso a gente não adivinha, tem que pesquisar. A família foi atrás e aí Verônica entrou na vida deles. Ela sabe tudo sobre a gente, nós sabemos de muita necessidade dela. Uma grande amiga? Vira, tem que virar. Trabalhava como empregada doméstica, né? Trabalhei muitos anos, faxineira, mas aí resolvi, quando eu vi assim, muita reportagem sobre esse problema do Alzheimer que começou a surgir muito, e aí eu vi a necessidade, me encontrei ali, e por isso eu fiz o curso, comecei a me dedicar a essa área. E assim lá se vão 4 anos de um convívio diário, uma relação que vai muito além de trabalho. Danço com ela aqui na sala, é muito legal. A gente às vezes bota música na televisão e a gente dança, seu Lobão também se envolve muito, né? E ela fica mais alegre, mais atenta. Mas como se preparar para ser uma cuidadora ou um cuidador de idosos? Este curso do SENAC ajuda quem tem vontade de trabalhar nesta área. Primeira lição: cuidar é um ato de amor, de solidariedade, né? Requer paciência, dedicação. Também é uma questão de vocação, de você se identificar com o outro, se identificar com o trabalho. E o curso tem também as aulas práticas. Aí entra em cena esse boneco aqui. Ele é todo de borracha, olha só. Todo de borracha, articulável, para que as alunas e os alunos possam mexer, interagir, enfim, vivenciar um pouco dessa rotina. Agora, Regina, como é que são essas aulas práticas? Bom, nós simulamos o banho no leito, a alimentação, a mudança de posição do idoso, né, da cama para a cadeira, da cadeira para o leito, para a cadeira de rodas. Agora, vocês já estão nesse mercado de trabalho, já são cuidadoras e estão aqui para se aperfeiçoar. É importante isso? Com certeza. Com certeza, porque por mais que você já esteja ali cuidando, já está no mercado de trabalho, todo dia você se surpreende com alguma coisa. Não quero outra coisa. A não ser melhorar, é claro. Né? E são justamente essas surpresas que muitas vezes não podem acontecer. Ela falou do jeito de pegar a pessoa, quer dizer, em casa todo mundo tem o seu jeito, pega da melhor forma, mas isso não pode ser feito assim, né, doutor Luciano? Não pode, Vanderlei, porque aquela história, no movimento brusco desse, você pode gerar uma fratura no idoso. Não é incomum que isso aconteça. Movimento, na hora de movimentar sem ter a posição correta, a pessoa que está fazendo o movimento se machuca e pode deixar cair o idoso. Quer dizer, isso tudo a gente já viu acontecer, infelizmente, na prática do dia a dia, isso acontece. E quanto mais as pessoas forem treinadas, menos chance tem de socorrer. Eu acho que esse que é o grande problema. É a hora da gente saber exatamente onde é que vai mudar essa coisa do cuidador para o técnico de enfermagem, porque o paciente precisa. Aí eu acho que entra essa conexão que eu falei no início, quer dizer, há que existir uma integração entre a família, o médico que está cuidando daquele idoso e essa pessoa que ajuda. No momento que a identificação, que o problema ficou mais grave, a saúde está mais difícil, demanda mais medicação, demanda uma atenção maior, talvez seja a hora de mudar para um tipo de profissional mais avançado. Exatamente, como o senhor falou, olha, as vagas de cuidadores de idosos costumam ser ocupadas por auxiliares e técnicos de enfermagem. Esse curso da Universidade da Terceira Idade, promovido pelo Ministério do Trabalho, pode aumentar o número de pessoas qualificadas. Nós vamos saber agora mais detalhes com o repórter Rogério Coutinho, que está em frente à sede da UNAT. Rogério, bom dia. Que tipo de cuidador aí esse curso vai formar? Oi, Vandrei, doutor Luiz Fernando, muito bom dia a todos. Olha, é importante ressaltar, Vandrei, que durante esse curso, esse cuidador, ele vai ter noções básicas de enfermagem, mas ele não vai poder atuar como enfermeiro. Aqui com a gente está o diretor da UNAT, o Renato Veras. Como é que vai funcionar isso? O que esse cuidador vai aprender? Como é que vai ser o comportamento dele? Muito bom dia. É importante frisar que o enfermeiro é aquela pessoa registrada no Corém, não é o caso. É um curso para pessoas de nível médio, onde vai aprender a lidar o dia a dia do idoso. É como dar o banho, tirar da cama, olhar o medicamento, passear com esse idoso. Ou seja,
É alguém que está com essa pessoa de mais idade. Sabemos que a população brasileira envelhece. O estado do Rio de Janeiro, em termos proporcionais, tem um grande número de pessoas idosas e grande parte desses idosos estão muito bem. Mas nós temos uma parcela que está frágil, que precisa de cuidado, e precisa liberar a família para trabalhar, ou seja, alguém que cuide de forma qualificada e de forma que possa propiciar a esse idoso um bom dia, né? uma facilidade no seu dia a dia. Andrei, esse curso ele acontece em 10 locais. Ele começou ontem. Aqui no Rio acontece nas comunidades do Salgueiro, Macacos, Mangueira, Turano, Manguinhos, nos bairros de Paciência, Campo Grande, Magalhães Bastos e na Baixada em Nova Iguaçu, no centro e em Santa Rita. Somente pessoas dessas comunidades podem participar desse curso? Esse curso é um convênio nosso da UNAT, UERJ, com o Ministério do Trabalho. É um projeto muito interessante porque nós levamos médicos, meninos recém-formados para terem contato com essa comunidade e essa troca de experiência que é feita nessas comunidades é algo muito importante para essa comunidade porque gera emprego, renda para essas pessoas, inserindo no mercado de trabalho de forma qualificada para lidar com um grupo etário da população que mais cresce, que precisa de cuidados qualificados. Ok, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Rio. A boa notícia é que esse curso ele pode chegar também em outros municípios do estado. O telefone da UNAT é o 2334-0053. 2334-0053. Vandrei. Maravilha, Rogério Coutinho, obrigado pelas informações. Então, Luiz Fernando, a gente viu que essas pessoas estão dentro da comunidade, elas podem trabalhar ali mesmo, né? Quer dizer, e normalmente são pessoas sem especialização, não são técnicos de enfermagem, às vezes não são enfermeiros, mas já vão aprendendo. Podem ficar ali mesmo ou podem fazer trabalho. Exatamente. É isso que eu dizer. É importante saber a hora e para quem que essas pessoas vão atender. Quer dizer, um idoso que precisa de apoio, precisa de um cuidador. O idoso que precisa de cuidados técnicos, precisa de um técnico de enfermagem ou de um enfermeiro. Essa decisão é tomada pela família e em consenso com o médico que está cuidando desse idoso. Agora, como você falou muito bem, essas pessoas também vão poder trabalhar dentro da comunidade. Quer dizer, a comunidade também tem esse problema. Já que se conhecem, né? Se conhecem. Exatamente. Conhece o vizinho que está precisando, a pessoa que é idosa, enfim, já E é muito conhece. comum, Wander, a gente vê nas comunidades, quer dizer, as pessoas se apoiando já de maneira voluntária, e se ajudando. Então, isso com certeza vai também propiciar que os idosos das comunidades tenham um atendimento melhor. E para técnicos de enfermagem, para os enfermeiros, é interessante, na medicina, como é que encara essa... Como é que o Ministério do Trabalho encara e como a área médica acaba encarando esse trabalho? Isso não como eu disse, essa não é uma profissão legalizada, não é uma ocupação, vamos dizer assim. Mas é interessante para esses profissionais, é muito eles acabam importante. buscando isso mesmo. Eu acho que é importante que exista o cuidador e que exista o técnico de enfermagem com suas profissões definidas. Eles não competem entre si, eu acho que isso é o mais importante, é o recado importante que eles não estão competindo, não estão disputando nada. Cada um tem o seu papel dentro da situação, principalmente a situação de saúde do idoso que eles vão atender. Tá certo. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de falar sobre o assunto. Sirva-se, fica à vontade, tome um café com a gente. A gente vai agora para o intervalo e na volta, na terceira reportagem da série Águas do Império, André Curvelo mostra um dos maiores reservatórios de água do Rio que funciona há 131 anos e funciona